y reverencia a la palabra del Señor y vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, yo entrego todo eso que estamos haciendo delante de tu presencia. En vano es salimos de nuestras casas, venir a la iglesia, invitarmos las personas, si no somos ministrados por vos y no dejamos que vos conduzca el barco, Espíritu Santo. Por eso en esta mañana, en nombre de Jesús, entrego el control de todo lo que estamos haciendo, el control de la área financiera, de la área sentimental, emocional. Entregamos en tus manos a dónde irnos, Espíritu Santo. Vos nos guía, vos está en el control de todo, Señor Jesús, y nosotros no queremos interrumpir tus planes en esta mañana. Eu sei que há pessoas acá que vieram porque têm um compromisso, pero nada sale de tu controle. E eu sei, Senhor Jesucristo, que é um encontro marcado nessa manhã para que pessoas possam escutar e receber palavras remas para suas vidas. Por isso, em nome de Jesus, se há acá coração de pedra, se é transformado em coração de carne, sensível a tu voz, importa que vos aparezcas, Espírito Santo. Damos-te total liberdade nessa casa para que vos te muevas, para que vos manifeste tu poder e tu glória, tus señales, prodígios e maravilhas. Porque se não los há, é uma igreja normal e natural, e nós não somos assim. Nós somos uma família que vive e depende do sobrenatural que descende de los cielos. Por isso manifesta tu glória nessa manhã, manifesta tu poder, ministra corações, assim como um dia vos me agarraste, Espírito Santo, e acabaste com meu coração de pedra e transformaste um coração sensível a tu voz. E hoje eu estou acá com a capacidade de predicar tu evangelho. Haz de novo acá nesse lugar, Espírito Santo. Ressuscita corações com sonhos, com planos, para que tus sonhos, que são maiores do que os nossos, puedan cumprir-se nesse lugar. É o que te pido, Espírito Santo, e te agradeço. Que aqueles que creem, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. O nome desta palavra é mais, é menos e menos é mais. Mira para uma pessoa hermosa, perfumada, com muita fé cerca de vós e habla assim para ela: mais é menos, menos é mais. Agora mira para uma pessoa que tem cara de quem está em pecado e habla assim: mais é menos, menos é mais. Agora mira para uma pessoa que vai sair de acá rodopiando em la glória del Senhor, que o Senhor vai agarrar, ministrar e transformar a vida dela. Ponga a mão no ombro dela e habla assim para ela: com Deus mais é menos e menos é mais. Há um escritor muito conhecido, glória a Deus, ratatatá, verdade? Há um escritor chamado Myles Munroe, muito conhecido, que certa vez ele perguntou para Jesus: Jesus, Senhor, qual é o lugar mais rico do mundo? Ele nasceu em Las Bahamas e viajou todo o mundo, e muito conhecido. Se você vai buscar Myles Munroe, vai encontrar livros de sabedoria deste homem de Deus. Eu tenho alguns e é uma bendição. Ele perguntou assim para Jesus: Jesus, qual é o lugar mais rico do mundo que eu devo estar? E a resposta não foram os Emirados Árabes com toda a prosperidade e todo o seu petróleo. A resposta não foi Brasil com todo o seu minério, com toda a abundância que ele tem através da floresta amazônica. Tampouco foi Paraguai com toda a hermosura e riqueza que tem allá no Chaco ou em todo lugar que está buscando todos os estrangeiros. A resposta foi que o lugar mais rico do mundo é mais cerca de nossa casa que nós podemos pensar. E possivelmente, nós acá passamos por ele todos os dias. Pergunte para mim: aonde é, pastor? O cemitério. Esse é o lugar mais rico de todo o mundo. Por quê? Porque o cemitério está lleno de livros que não foram escritos. Está lleno de sonhos que não saíram do papel. Está lleno de planos de viagens em família, de viagens em pareja, de viagens solteiros que não lograram nascerlo porque não se animaram a nascerlo. O cemitério está lleno de músicas que não saíram do coração e não saíram do papel. O cemitério está lleno de igrejas que deveriam ser plantadas e morreram juntos com aqueles que receberam as semilhas em suas mãos. Por quê? Por diversos motivos. Por opressão da família, por uma auto-opressão, por uma incapacidade de ver quão bendecidos nós somos. Então, o cemitério está lleno de riquezas que hoje nós temos a possibilidade e a capacidade de pôr-nos em prática. Quantos estão comigo acá? E por que tudo isso? Porque seguramente muitas pessoas morreram sem descobrir
su verdadeiro propósito de vida. E quando eu não descubro qual é meu propósito de vida, eu agarro todos os dones, bendições e tesouros que o Senhor me entrega, los guardo e levo a eles para o cemitério, levo para a sepultura, quizás por medo de arriesgar-me, quizás por medo de fazer aquilo que eu deveria ser, quizás por vergüenza de lo que as outras pessoas vão a dizer, de lo que as outras pessoas vão a pensar. Quantos livros vocês já pensaram assim? Creio que vou escrever um livro sobre isso, e não escreveu por medo de que não lograsse chegar em onde vos querias que chegasse em comparação às outras pessoas. Pero a comparação é um freno que nos hace ahorrar nossos tesouros e levá-los ao cemitério. E por que todo isso passa? Porque muitas pessoas, muitas vezes, não descobriram sua verdadeira identidade, não entenderam quem elas eram verdadeiramente, e o meio com o qual elas estavam inseridas aplastrou o sonho delas. Isso que tiveram medo que não avançassem, ou por la maneira de la criação reprimida que muitos tivemos com nossos padres, ou por la mentalidade escassa, reduzida, que nós não logramos avançar. Pero em donde vou acá e aonde quero encaminhar essa prédica acá, é que vos tenéis um propósito. Vos tenéis um propósito, amém? Vos tenéis um porquê. Vos não estás acá, que desastre eu sou, minha vida é um desastre. Não, tua vida não é um desastre, tua vida é uma bendição. Vos tenéis saúde. Quantos acá têm saúde? Quantos acá vão alegar em suas casas e vão ter o que comer? Às vezes esperamos, uau, um grande evento para entendermos que somos bendecidos. Pero a vida não é hecha de eventos, a vida é hecha de propósitos e processos. Então, se vos não entendes qual é tu propósito verdadeiro, te vas a marear e vai decepcionar-se com o mundo, porque não vai viver a tu propósito. Então, se vos tenéis um propósito, seja qual seja, busca vivê-lo, busca entender-lo qual é. Entenda tu propósito, entrega-te para tu propósito, porque o tempo passa, a vida passa. Então temos que viver de uma maneira intencionalmente, buscar entender todo aquilo que o Senhor me entregou e entregar e vivê-lo 100% e verdadeiramente. Então, meu conselho acá, onde Deus está falando para nós outros, é: busca viver e busca entregar todo verdadeiramente, amém? Há um monge del siglo 8, me olvidei o nome dele, pero quem usa muito essa frase dele é Mário Sérgio Cortella. É um filósofo brasileiro muito interessante, que ele disse assim que o caminho para o fracasso, o caminho para a derrota é não ensinar aquilo que se sabe, não perguntar aquilo que se ignora e não viver aquilo que se habla. Vos queres ter fracasso em sua vida? Ok? Não ensine aquilo que vos sepas, retenga. Não ensina, tenha medo que as pessoas passem de vós. Tenha medo de ensinar e que alguém sepa o que vos sabes e hace melhor do que vos haces. O éxito del mestre é que su discípulo supere quem é ele. E se eu não ensino aquilo que eu sei, meus discípulos nunca me vão a superar. E o éxito, o fracasso do discípulo é o resultado direto do mestre. Então, eu tenho que ensinar aquilo que eu sei e perguntar aquilo que eu ignoro. Quantas pessoas não avançam na vida porque não perguntam aquilo que ignoram? Não perguntam aquilo que não têm conhecimento, não perguntam acerca da Bíblia. Quantas vezes vocês me escreveram mensagem perguntando: pastor, não entendo o que diz a Bíblia acá? Quantas vezes vocês não, entre vocês mesmos, não crescem em determinados assuntos da vida? Por quê? Porque não perguntam aquilo que se ignora. Quantas vezes, não acá, mas allá em Brasília, nas igrejas, as pessoas não vivem aquilo que hablam? Estão acá ou não? Qual é a receita ou o caminho para o fracasso? Não ensinar aquilo que se sabe, não perguntar aquilo que se ignora e não viver aquilo que se habla. Qual é o nosso exemplo maior? O ministério de Jesus. Jesus ensinava, Jesus era um mestre. Por isso tinha os talmidins eram os discípulos de Jesus, se sentavam e escutavam. Nada mais era que um mestre. As pessoas lhe diziam rabino, as pessoas lhe diziam mestre. Por quê? Porque ele ensinava, ele compartilhava, ele não retenia nada.
O único momento que ele viu que a gente se estava perdendo, ele começou a falar em parábolas, não porque ele não queria ensinar, sino que ele queria ensinar mais a seus discípulos verdadeiramente. Então ele começa a falar dessa maneira, pero ele ensinava, ele vivia aquilo que ele falava, sem problema nenhum. Ele sempre estava sendo o que ele deveria ser. Em outras palavras, acá, o que Jesus estava sendo? Ele se entregou verdadeiramente para seu propósito. Ele viveu verdadeiramente seu propósito. Jesus se entregou e viveu, se esvaziou e viveu verdadeiramente seu propósito. Mira o que diz a palavra em Filipenses 2, 5-9. Haya pues em vosotros esse sentir que houve também em Cristo Jesus. ¿En quem? Em nós outros. Habla assim, em nós outros. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo e deu-lhe nome que é sobre todo o nome. Estão acá ou não? Por quê? Porque ele se esvaziou. O que passou de Jesus? Quando Jesus estava na cruz, ele disse assim: está consumado, está pago, está todo solucionado. Ele se esvaziou de tudo o que ele tinha, ele não deixou nenhuma enseñança para trás. A Bíblia tem muitas enseñanças de Jesus, mas a própria Bíblia diz que se todos os milagros e enseñanças de Jesus foram relatados em livro, faltariam hojas na terra para que pudiera escrever tudo o que ele hizo. Então não é que ele hizo solamente os milagros que estão descritos, alguns milagros foram descritos, mas ele foi mais allá disso. Quando chegou na cruz, quando chegou no final de sua carreira, verdade, ele se acercou da cruz e disse assim: está consumado, eu me esvaziei. Em todos os sentidos, hasta o sangue, ele se esvaziou por nós outros, hasta o ponto de que não tinha mais sangue. Quem pensou em vertir água dele, tamanho ele vaciar-se que ele tuvo. E por que nós outros estamos reteniendo e com o corpo inflamado, como um açúcar espiritual, reteniendo e não vivendo aquilo que nós outros fomos chamados para viver verdadeiramente? Essa é na manhã de ativação de dones de novo. Essa é na manhã de que vos empeces a viver verdadeiramente aquilo que vos fuiste chamado para viver. Porque senão vos vas a viver à margem daquilo que o Senhor te chamou, e nós vamos a viver de uma maneira medíocre. Senão que Deus nos chamou para vivermos verdadeiramente e vaziar-nos verdadeiramente. A Bíblia disse acá: haya pues em vosotros esse sentir que houve também em Cristo Jesus. Que sentir é isso? Pergunta para mim, que sentir? Vaziar-se. Ele era Deus, ele se hizo homem e abriu mão de sua capacidade celestial para ser igual a nós outros, para chegar no final da carreira e dizer assim: eu me vaciei. E se ele isso, nós podemos fazer, porque a Bíblia diz que o próprio Jesus disse assim: eu me vou, pero vocês vão fazer coisas maiores aún que lo que eu hice. Quantos estão acá comigo? Pero por que você estás limitando tu mentalidade? Por que você estás limitando tu maneira de viver? Porque muitas vezes nós pensamos assim: não, esse é para os outros, esse é para aqueles que são conhecidos, esse é para aqueles que são famosos, esse é para aqueles que têm o nome mais conhecido. Quantos acá são muito famosos e conhecidos? Levante a mão. Quizás não, porque você está juzgando tu ser conhecido por tu número de seguidores. Pero ser famoso verdadeiro é quando você pisa em um lugar e o diabo diz assim: ei gente, ele chegou. Esse é ser famoso. Ser reconhecido é quando chegarmos no céu e o Senhor vai dizer assim: aí está meu filho, quem tenho prazer. Não se confunda com números, não está relacionado com isso. Êxito verdadeiro é viver aquilo que o Senhor me chamou para viver, independente de quantos followers eu tenho, se é um follow, se é follow, se a gente me sigue ou não me sigue. O que eu tenho que entender acá é que eu devo ser, como dizia pastor Marcos Brunet, famoso no céu e temido no inferno. Estão comigo acá ou não? Pero as pessoas hoje dia estão no revés, têm medo do diabo. Verdade? Tem medo do diabo. Ai, Deus meu, ele diabo que bata a continência para mim e se abra, viejo. Ai, eu não vou orar por essa pessoa, porque se sai dele entra em mim. Verdade? Deus meu. Uma vez fomos expulsar demônios de uma pessoa. Não hace tanto isso hoje, verdade? Os demônios operam mais nas redes sociais, então não se manifestam muito.
pero fuimos a expulsar demonios y uno de los muchachos intercesores, el diablo dijo así, que estaba manifestando, dijo así, vos no, porque ayer vos estaba lá, y ahora vos queréis expulsar a mí, que yo estoy en vos. ¿Están acá o no? Pero debemos vivirlo. No tenga miedo del diablo, él tiene que tener miedo de vos. Ay, pero las cosas espirituales, vamos lá. Nosotros fomos llamados para avançar, vaziarnos, dejarnos todo. No tenga miedo dessas coisas. Busque ser reconocido no cielo e temido no infierno. Quantos vêm comigo acá? Apóstolo Pablo dijo assim: eu completei a carreira, guardei a fé. Dios mío, mira que escuela que nós estamos vivendo acá. Nós vinimos a esse mundo, e se você estás vivo acá, porque há propósito em sua vida. 5, amém. Vou repetir de novo. Nós venimos a este mundo, e se você estás acá, é porque há muito propósito em sua vida. Amém. Quizás você mide o propósito que você vai alcançar por la vida que você tuviste, pero eu nunca vejo na Bíblia Deus traindo tu passado para medir tu futuro. Por lo revés, Deus, apesar de tu passado, Ele aponta para tu futuro. Agora, se você mides tu futuro com base em tu passado, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mi passado é só o testemunho para contar quando necessito, pero eu tenho que estar tão cerca de Jesus a ponto de entender qual é o propósito que Ele tem para minha vida. Então, empieza a sonhar de novo, empieza a viver de novo, empieza a dizer assim: Senhor, trae de novo a esperança, aquela gana de viver, de sonhar, de escrever, de fazer planos, de poner na ponta de lápis. Eu quero viajar, eu quero ganhar pessoas para Cristo, quero fazer evangelismo através de meu dom, daquilo que Deus puso em mim. Minha empresa está faturando tanto, pero agora vou começar a sembrar allá, para que fature mais a allá, e vou invertir na vida de pessoas e mais pessoas. Quantos estão comigo acá? Quem pode dar glória a Deus? Porque senão a vida é muito egoísta, e o Senhor nos dijo que nós devemos esvaziar-nos, vaciar-nos todo e deixar todo. Apóstolo Pablo, isso, Jesus, isso. Então, cumpla tu propósito em onde você estás. Onde você estás agora mesmo? Quizás não estão de corpo presente. Quizás unos já estão allá no almuerzo, quizás estão buscando a resposta para o fim de mês, dia 31. Quizás vos estás acá, pero está pensando em quem não está acá, porque a palavra é para ele, pero a palavra é para vós que está acá, não para outras pessoas. Estão acá? Essa palavra é para vós que estás acá e para vós que nos estás escutando aí no Spotify. Vós que está no Spotify, sepa que não estou salito. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, sou muito acelerado. Tu propósito não está escondido em pessoas, tu propósito está escondido em Jesus de Nazaré. Mientras mais vos le conoces a Ele, mais vos conoces a ti mesmo. Mientras mais vos entender quem é Jesus, mais vas a entender quem sos vos. Mientras mais vos busque a Ele, é como um espejo, a imagem refletida, diz em Coríntios, eu mais me vejo a mim mesmo. Então, quanto mais tempo vos te afiancas buscando as coisas de Deus, mais tempo vas a ter revelação de quem verdadeiramente vos sos. Então, queres encontrar tu propósito? Quantos querem encontrar seu propósito? Encontra Jesus. Porque senão, nós não vamos alegar, porque tu propósito não está escondido em pessoas. E se tu propósito está escondido em pessoas, ojo com as opiniões das pessoas que não têm que estar em sua vida. Porque se vos escutas um conselho, de quem não sabe de tu propósito, vai alejar de quem vos nasciste para ser. Então, não é que eu não deva escutar conselhos, é que eu deva aprender a quem abrir meu coração para verdadeiramente escutar os conselhos que vêm da parte de Deus. Se os conselhos que vos escuta é solamente isso, vete que vai lograr. Vou abrir na empresa, isso. Vou involucrar-me, vou envolver-me de novo e novia, isso. Vou saltar del puente, isso. A vida não vale nada, a vida não vale nada mesmo, uma porqueria a vida. Vamos fumar, sim, vamos fumar. Vamos para a fiesta, para a farra, vamos para a fiesta. Estão comigo acá ou não? Sendo que as palavras de sabedoria estão em conselhos de sábios. Então, busca com quem vos te aconselhas, busca com quem vos hablas, porque senão vai comprometer tu propósito. E se vos não entendes com quem vos hablas e os conselhos que vos escutas, tu propósito
vai ir por água, e vai passar os anos, e vos vas a buscar aquelas pessoas que te deram conselhos que não estavam involucradas com tu vida, e elas desapareceram, e tu vida está um desastre, pero el tempo já passou já. E não que seja tarde, pero se nós estamos acá hoje, guarda essas palavras em tu coração. Sepa para quem você está abrindo tu coração acerca de tus propósitos, acerca de tu vida. Toda pessoa que te ama te corrige. E não que uma pessoa vai ser pesada todo o tempo te barrando la canha, sino que ela vai ser sensível à voz de Deus acerca de alguns temas em sua vida e te vai dizer as orientações corretas. Pero minha pergunta para vós é: vos buscas conselhos que vos quereis escuchar ou vos estás buscando conselhos que vos necessitas escuchar? Vocês estão acá ou não? Vos busca conselhos de quem te aprueba ou vos buscas conselhos de quem te hace crescer em la vida? Olá, que tal? Vocês estão comigo acá ou não? Devo entender isso, porque senão eu quero bucear profundo, e se vou a bucear profundo, eu não tenho base, e aí não avanço, e aí minha vida queda na bicicleteada eterna, e não salgo do lugar. Qual é a diferença del gênio e del louco? Quem sabe? É o resultado. Porque quando vos pensas diferente de alguém, sos louco. Pero quando funciona, sos um gênio. Agora, hoje dia, andar com Cristo é pensar diferente. Pero daqui uns anos vão haver um resultado e vão dizer que sos um gênio. Pero não está relacionado com nós outros, está relacionado com Jesus. Quando eu me convertia, allá em Brasília, meus amigos diziam: vos sos louco, viejo. Eu me recuerdo que meus amigos me haciam broma e diziam assim: nem um besito vai dar em tu novia, verdade? Ah, vocês têm, como que eles diziam? Castidade. Vocês têm castidade, que loucos são vocês. E bromeavam comigo assim. E às vezes meus amigos se acercavam de mim, onde está meu telefone? Ah, está por aí. Eles se acercavam com o telefone e diziam assim: mira essa mulher, te escondi a mulher, verdade? Porque me diziam que eu era louco. Agora mire meus resultados e me diga se eu era um louco e quem eu era. Eu não sou um gênio, óbvio que não, verdade? Pero através desse dito, quem era louco? Estão comigo ou não? Agora, quem sois vós? Vós está buscando agradar a todos ou vós estás buscando a ser parecido com Jesus? Porque buscar ser parecido com Jesus é ser louco, é andar na contramão, é não agradar a todos, é muitas vezes cerrar portas. Pero se a porta cerrou porque vos sigue a Jesus, é porque essa porta não deveria estar aberta. O Senhor me mostra que vocês estão, que muitas pessoas têm muitos amigos e têm medo de perder os amigos, porque têm medo da aprovação, porque têm medo de rechaço. Pero vence esse rechaço, a verdadeira aprovação que nós devemos ter é de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que sempre estuvo, é Ele que sempre vai estar. E as outras pessoas que estão em nossas vidas. Há um vídeo muito interessante que vocês encontram depois ali em meu perfil, ou alguém compartilha a história com vocês, chamado El Coletivo de la Vida. Nós somos choferes de um coletivo de la vida, todos nós. E pessoas vão a barrar e vão a subir desse coletivo chamado vida. Uns vão a barrar mais temprano, porque se vão equivocar. Outros vão quedar toda a jornada contigo. Qual é o tema del chofer de la vida? Nunca cerrar as portas, porque se um barrou acá, ele pode subir ali adelante. E da mesma maneira que nós somos choferes, nós também somos passageiros da vida de alguém. Quizás vos salís da vida de alguém de uma maneira equivocada, pero se é de Deus, esse coletivo de la vida vai dar na volta e você vai encontrar e o Senhor vai restaurar aquilo que deveria ser restaurado, amém? E isso tem que vir em meu coração como um conforto da parte de Deus, porque quem controla verdadeiramente todos os coletivos é Ele. É Ele que é o chofer, é Ele que é o capitão. E se eu não entendo acerca disso, eu estou afanado e desesperado atrás de aprovação de pessoas, atrás de homens, atrás de mulheres, atrás de empresários, atrás de solo network. Não que o network não seja importante, mas eu quero desfrutar de um network que é o Senhor que faz as conexões, amém? A parte disso, meu irmão, não tenho interesse nenhum se não está relacionado com as coisas celestiais, se não está relacionado em resgatar os loucos, se não está resgatado em involucrar vidas. Quantos estão comigo acá? Pero junto com seu propósito, vem sua identidade. E qual é a sua identidade? Se vós não sabeis quem vós sois, estamos perdidos.
Porque há uma identidade única em vós, vós sos exclusivo de Deus. Mirar para alguém de seu lado e falar assim: vós sos um produto exclusivo de los cielos. Quantos estão comigo acá? Vós que sos casado, novio, ou saliste já de la friend zone, mira para essa pessoa e fala assim para ela: vós sos uma edição limitada. Quantos estão comigo acá? E puedo seguir a prédica, sim ou não? E lo que vos tenés hoje é suficiente para que vos puedas empezar a viver seu propósito. Lo que vos tenés é suficiente. Vou repetir de novo: lo que vos tenés é suficiente. Vou buscar, vou ahorrar, vou buscar. Não. Vou repetir de novo para vocês. Todo lo que vos tenés en las manos hoje é suficiente para um milagre que o Senhor necessita. Então, para viver meu propósito, eu tenho que ter identidade, eu tenho que aprender a valorar aquilo que eu tenho em minhas manos hoje. E como que eu valoro? Sendo grato a Deus. Se vos não valoras aquilo que tenés em tus manos, não vai haver milagros. Porque milagros é o actuar de Deus, é Deus fazendo o sobrenatural que não é natural que eu tenho. Milagro não é eu tenho que fazer o sobrenatural, eu tenho, não. Milagro está relacionado com a dependência do actuar sobrenatural do Senhor. Quantos estão acá comigo? Porque com Deus, mais é menos e menos é mais. Podem começar a predicar, sim ou não? Então, essa história é uma história muito interessante que nós outros começamos a ler. Por quê? Porque ele habla passadas essas coisas, que as pessoas iam atrás de Jesus por seus milagres. Jesus chegou e ele mirou que havia uma grande necessidade. E cada vez que há uma necessidade, as pessoas se acercavam de Jesus. E é interessante que quando havia a necessidade de alimentar as pessoas, acá dizia que tinha 5,000, mas vocês sabem que a Bíblia naquele momento solamente hacía conta de los hombres, não contava as mulheres. Segundo alguns teólogos, tinha 25,000 pessoas, entre homens, mulheres e niños. Quantas pessoas tinham? 25,000. Pero a pergunta acá é interessante. Vocês estão prendidos comigo ou não? Se você está no WhatsApp, Deus vai te buscar. Se você está agora sendo assim entre as redes sociais, saca essa ansiedade tola, verdade? Uma hora por Deus para escutar a palavra de Deus e você não logra controlar-se. Parece eu. Dá um desespero, pero calma, Deus vai falar. Aonde vou acá é que Deus perguntou para seus discípulos: onde compraremos pão? Pero Deus não necessitava perguntar. Era de revés a pergunta, verdade? Quem deveria perguntar eram seus discípulos para Jesus: onde compraremos pão? Pero mira o que diz acá a Bíblia: onde compraremos pão para que comam neles? Mas esto decía para provar-lhe, porque ele sabia o que havia de fazer. Jesus estava provando e estava sendo uma pergunta. Cada vez que o Senhor pergunta, Ele já tem uma resposta. Vou repetir de novo para vocês. Cada vez que o Senhor me pergunta algo, o Senhor já tem a resposta desse algo. Vamos lá. Estou aqui com mi vape, chupeta eletrônico. Vocês sabem todas essas coisas que me gusta usar, ¿verdad? Chupeta eletrônico, pendrive, que mais? Porqueria, verdade? Titi de galina, todas essas coisas assim. Pero bueno, vos estás acá com tu titi de galina. E aí vos está com ele, e ele mira a ele. E ele te mira a vos. E aí, o diabo disse assim: metele nomás, loco. Vamos, verdade? Não passa nada. E o Espírito Santo te disse assim: está seguro disso? O Espírito Santo é tão educado que ele sempre te responde com uma pergunta: seguro que vas a hacerlo? Seguro que vas? Seguro? Quando vos vas a salir e vai acostar-se com um tipo ou com uma tipa, a carne diz sim, e Deus não te disse não, e te envia um ángel e te cruza tu caminho. Deus te pergunta a vós: está seguro disso? E é o que Jesus perguntou para seus discípulos agora: como vamos a dar de comer para tanta gente? Pero ele não perguntou porque ele não sabia a resposta. Ele perguntou para provar a gente. E minha pergunta para vós é: que vos haces quando o Senhor te pergunta coisas? Que vos haces quando Ele te pergunta se seguro vas a hacer isso?
¿Cuántas personas enviam mensajes, borram mensajes? Enviam mensaje, borra mensaje. ¿Cuántas personas enviam mensaje y dicen, ahora ya se fue, ya no importa más que se explote todo? ¿Cuántas personas dicen aquello que no debería decirlo? Después son esclavos de sus palabras, porque la palabra hablada es una flecha que penetra el corazón. Y el Señor nos dice y ministra, ¿está seguro que va a decir eso? ¿Está seguro que va a ofender? ¿Está seguro que va a lastimar? El Señor siempre pregunta. ¿Está seguro que va a andar nervioso así? ¿Está seguro que va a bajarse del auto? ¿Está seguro que va a retar? ¿Está seguro que va a abrir mano de todas las cosas de la vida por un momento? ¿Está seguro que va a alejarse de los caminos de Dios por esa decisión? ¿Está seguro mismo? ¿Está seguro que va a ser argel así con tu familia? ¿Está seguro? El Espíritu Santo que ministra en nuestros corazones es tan vivo que parece que es nuestra propia voz que está hablando, pero es el Espíritu Santo que habita en nosotros, que está en nosotros, que nos está haciendo preguntas, no para que Él nos conozca a nosotros, porque Él nos creó, Él já nos conoce, sino que é o Espírito Santo fazendo perguntas para que nós nos conozcamos a nós mesmos, a ponto de dar as respostas corretas acerca das tentações e oportunidades que aparecem de nossas vidas. E a pergunta para vós é: que você está fazendo com as respostas e com as perguntas que te hace o Senhor? Que você está fazendo com as perguntas que te hace o Senhor em los momentos de tentações? Porque Felipe poderia ser tentado como ele foi. Porque ele dijo assim: Senhor, 200 denários não seriam suficientes para alimentar toda essa gente. Porque ele foi tentado a dar uma resposta financeira. 200 denários são 200 dias de trabalho. Então Felipe, matemático, já foi calcular outra coisa. Pero o Senhor não queria que ele calculasse. O Senhor queria mostrar para ele quem era ele verdadeiramente e onde estavam suas expectativas. As expectativas dele nesse momento, lastimosamente, estavam nos números. Pero o Senhor estava com ele e ele, aún assim, ponia as expectativas em los números. Vos podés pensar assim: que cabeçudo que é Felipe, que terco. O próprio Jesus estava com ele e ele não hacía caso. Como assim 200 denários? E é o mesmo que o Senhor nos disse hoje. Ele está com nós. Quantos creem nisso? E mesmo assim, nós vamos para os números. Mesmo assim, nós cedemos para as tentações. Como se a tentação que Ele me põe a mim, eu não fora suficiente e capaz de passar por ela. Não há tentação nenhuma que eu não pueda suportar. Está acá ou não? Pero como suportar? Enfrentando a tentação, huyendo dela. Está acá? Vos tenés problema com mulheres, huya de elas. Sonó raro, verdade? Sonhou muito maricas, verdade? Ai, como vou huir de las mulheres? Quando vos huís de todas as mulheres, vai encontrar-se com aquele Senhor que tem preparado para vós. Ah, minha irmã, vocês não estão entendendo. Eu conheci um pastor chamado Pastor Glauco. E eu me recuerdo que as pessoas iam à igreja porque falavam assim em Bola de Neve, Curitiba. Em Curitiba tem a melhor série, para quem não surfa, série é quando vem uma ola detrás da outra. Então eles diziam assim: em Curitiba tem a melhor série de mulheres, porque tem muitas mulheres. Então muitos surfistas e muitos homens iam para a igreja com essa motivação. E esse amigo meu, o pastor Glauco, que é um pastor hoje, ele dizia assim: comigo não. Nós apodavam, o apodo dele era Caverna, porque ele se vestia com certas etapas da vida, ele se vestia com trapos de roupa, para não chamar a atenção, por mais que ele amava, verdade? E ele dizia assim: a gente passa perfume, eu passo aceite de unção. E passava aceite de unção, verdade ainda? Passava, chegava na intercessão, passava aceite de unção. Se alguma pomba, se alguma mulher aí, espada de matar, que a gente se acerca de mim, vai sentir o olor do aceite. Hoje está casado, pastor de uma multitud, tem filhos, bendecido. Quem é louco acá? Estão comigo ou não? Ou suena muito louco isso? Verdade? Essa é a ideia. Se vos não entender verdadeiramente quem vos sos, no meio das perguntas que o Senhor hace para que sejamos entendidos e aprovados por Ele, como vamos avançar? Como vamos alimentar essa gente? Esse é o desafio. E minha pergunta para vocês é: como vas a sobreviver a essas tentações? E o Senhor não te pergunta isso porque Ele necessita uma resposta. O Senhor te pergunta isso para ver onde está tu coração. Como vas a afrontar essas lutas que estás vivendo? Como? Que tem em seu coração? Felipe poderia dizer assim: Senhor, crises são oportunidades de milagros. E Jesus também podia retar-lhe a ele. Podia dizer assim: de tonto, verdade?
Que bobo, eu estou contigo acá e vos aún así querer dinheiro. Pero Jesus teve amor, misericórdia e paciência. Amor, misericórdia e paciência. Quem acá pode dar graças a Deus por todo o seu amor, misericórdia e paciência que Ele já teve contigo, amém? Imagínate se o Senhor te fuera a penalizar por cada metida de pata que vos das. Quem estaria acá? Se vos fuera ligar uma pisarapoa a cada vez que vos macaneaste com Cristo, vos nem tinha oreja. Verdade? Eu ia andar assim, ai Deus, ai Deus, ui Deus, ai Deus, ai. Verdade? Pero la gracia y el amor de Él nos alcanza todos los días. En el medio de la multitud de nuestros pecados, Él está allá. La Biblia dice en Salmos 91 que aunque yo ande por el valle de la sombra de la muerte, aunque yo esté en el lugar donde estén los leprosos, aunque yo cometa errores, aunque yo me contamine, Él aún así va a estar allá en el campo de los contaminados, para que yo pueda tener mano y decir así, Señor, ayúdame, Él te va a ayudar. Y esa es una oportunidad de hoy de te ayudar de nuevo. Eu não sei quantas macanadas vos hiciste. Quem acá já hizo alguma macanada na vida? Eu escutei pouco. Se eu fora Deus, eu saltava e Deus mío. Aún assim, a misericórdia do Senhor te alcançou. E aún assim, ela sigue alcançando. E aún, pero pastor, vos não sabes a macanada que eu hice. Nem quero saber, verdade? Pero o Senhor sí sabe. Ele sabe todas as coisas. ¿Viste essas coisas que nem para os close friends vos mostrás? El Senhor é o mais close friends que você imaginas, porque Ele não está em tu close friends, pero vos está no close friend dele. Aí, meu irmão, aí não tem nada oculto, aí não tem nenhum secreto. A Bíblia diz que respondiendo-lhe le dije, 200 denários de pão não les bastarão para que cada um deles tome um pouco. Felipe dá uma resposta humana para um plano de Deus. Pero Deus não necessita de uma resposta humana, por mais que Ele sabe que nós daremos uma resposta humana. Nós devemos ser guiados e aprender a andar em base de impossíveis. Ayer eu compartilhei meu testemunho lá com a gente. Eu lhe dije, eu sei que vocês vieram acá para escutar com base em um testemunho de matrimônio, e assim lo será. Pero é impossível ter um matrimônio sem ter um indivíduo. E esse indivíduo que los predica era uma pessoa que há 16, 17, 18 anos atrás fumava pedra, era uma pessoa que fumava cigarrilho, era uma pessoa que merqueava. Eles nem sabiam o que era merquear, verdade? Que estava pensando, merquear, que loucura, que às vezes, será que é mercado, verdade? Eu merqueava, eu era muito louco, pero o amor do Senhor me alcançou, por isso eu estou acá falando para vocês hoje. Então eles miraram assim, porque os planos de Deus são diferentes do que os nossos. A donde vou com isso acá é que se o Senhor hizo em minha vida, por que Ele não vai ser em tu vida? Eu não sei qual é a basura que você metiste. De verdade eu não sei. Eu não sei o que é aquilo que não é físico, que te hace que vos tomes remédio. Porque se há enfermidades que devem ir para medicação, enfermidades psiquiátricas, psicológicas, que sim vos deves medicar-se. Pero há coisas espirituais. E eu não sei o que é espiritual que vos te estás escondendo detrás do medicamento e que não suelta isso, ou artifícios que a vida te põe e vos te esconde tus frustrações a ponto de não viver quem vos fuiste chamado para viver verdadeiramente e aprender a ser o impossível em las manos do Senhor. Quizás a situação que vos vivís hoje, vos pensás assim, minha situação é impossível. Oportunidade para que o Senhor possa multiplicar sobre sua vida. Quizás vos dizia assim, minha história, solo Deus sabe a basura que eu salí. E solo Ele necessita saber porque Ele é suficiente. Se Ele sabe, se vos abre tu coração para Ele, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Quantos estão acá? Estamos caminhando para o final. A Bíblia diz assim, disse-lhe um de seus discípulos, Andrés, irmão de Simão Pedro, um muchacho está aqui e tem 5 panes de cevada e 2 pecilhos, mas que é este entre tantos? Que é isso? Não é nada. Que é isso entre tantos? Não é nada. O que outro discípulo de Jesus estava dizendo, que é isso? É impossível. Ele estava dizendo, não vamos a lograr. E é acá onde eu quero falar, que é isso entre tantos? Que é este pecado dentro da misericórdia do Senhor? Que é estas macanadas que vos existe dentro da mano poderosa do Senhor?
Si tu pecado tiene capacidad de parar el actuar de Dios en tu vida, ¿qué hacemos de Isaías 55, donde dice que el brazo del Señor no está corto y que ni está tapado sus oídos? Yo no te estoy alentando para que viva en el pecado, pero yo te estoy diciendo que la mano del Señor te está extendiendo para que vos salgas del pecado de una vez por todas. ¿Cuántos están conmigo acá? ¿Y qué es eso entre tantos 5 panes y 2 peces? Ahora, yo voy a aprender con los niños, como dice la palabra. Y si el niño te hubiera dicho así, ¿sabes qué? Como dice Caleo, ¿sabes qué? Yo ni voy a mostrar esos panes, yo voy a guardar nomás. ¿Por qué? 5 panes para todos no es nada, pero para mí es mucho. ¿Viste la cuenta humana? Si yo guardo, yo voy a comer y no va a pasar nada. Pero la matemática con el Señor es diferente. En la retención no tiene bendición, en el compartir tiene la multiplicación. ¿Cuántos están acá conmigo? Cuando yo pongo aquello que yo tengo en las manos de Dios, el poco es mucho, el menos es más, el loco es sabio. ¿Cuántos están conmigo, iglesia? El poco con Jesús es mucho, el poco con Jesús es más que suficiente. El poco con Jesús es suficiente para hacer un milagro, y el poco con el Señor es materia prima para lo que Él quiere hacer. ¿Qué pasó acá en esa historia? Ese chiquitito, ese jovencito decidió soltar nomás. Él dijo, no, bueno, ya que está acá, yo entrego. Él no sabía lo que estaba pasando, y quizás yo me pongo en el lugar de ese jovencito que ni hacía parte de las estadísticas, pero Ele decidiu entregar, mesmo sem entender. E minha pergunta para vós é: vós lograrias entregar sua vida mesmo sem entender os planos de Deus? Porque hasta para quem tinha conhecimento, 5 panes era pouco. Pero para esse jovencito humilde, ele entendeu que o que ele tinha era suficiente para um milagre. E quizás ele não tinha a dimensão de lo que ele iba a vivir. Quizás ele não entenderia a dónde iba a llegar esses 5 panes. Quizás vos não tenés dimensão de lo que vos tenés em tus manos. Quizás vos estás pensando assim: Maena, pobrecito de mim, quem sou eu em la fila del pan? Porque vos não tenés dimensão aquilo que vos tenés em tus manos. Vos não tenés dimensão, a capacidade que vos tenés quando aprende a entregar nas manos de Deus, a capacidade de chegar em pessoas, a capacidade de operar milagros, não por lo que vos não tenés, sino por lo que vos tenés. E lo que vos tenés quizás é algo sencillo e simples, pero esse sencillo e simples é suficiente para que o Senhor empiece a multiplicar e operar milagros, señales e maravilhas, e empezando cambiando por tu vida. ¿Queres o maior milagro? ¿Queres que eu te cuente o maior milagro que vos podés vivir? Tu caráter e tu vida transformada, tu história transformada, tu poder de decisão transformada, tu poder de decidir sim e não transformado. Antes de acostar-se com qualquer uno, com qualquer pendeja ou com qualquer pendejo, vos saber assim, dizer assim: no, eu sei quem me chamou para ser. Quizás para isso, para o mundo não seja nada, pero para mim é minha própria vida, a la qual eu vou rendir cuentas com o Senhor. Então, não. Então, o milagro com o Senhor, quizás vos pueda pensar, isso é impossível, pero o impossível para os homens é possibilidade para o Senhor. Quantos estão acá? Quem é solteiro acá? Levante sua mano. Eu profetizo em nome de Jesus em sua vida, que quando vos vas a ter relações sexuais dentro do matrimônio, vos vas a recordar-se de minha cara, assim, dizendo assim para vós: todavia não. Mira para minha cara, mire bem para minha cara, todavia não. Pastor, pero me está besando. E aí em tu pensamento, o mais íntimo do tu pensamento, vos vas a recordar de tu pastor dizendo assim: todavia não. Quantos estão acá? Sim ou não? Quantos recebem essa palavra? Hay que ter fé, verdade? Estou allá no melhor momento com minha fé, todavia não. E vos vai expressar isso, verdade? Todavia não. E a pessoa vai dizer: que está endemoniada, verdade? Vos está endemoniado. E aí vai começar na guerra espiritual, verdade? Ángeles, todo lugar. Bueno, vamos lá. Nem sei por que estava falando isso. Porque alguém sabe me dizer por que eu estava falando isso?
Ah, entendi. El joven niño decidiu soltar, verdade? Coisa que vos não deve fazer, vos deve retener. Amém ou não? Quizás parece louco, pero essa é a ideia, ser louco para confundir el sábio. Ser louco para confundir el sábio. Cada vez que eu aprendo a depender de Deus, o Senhor me devuelve. Pruébame na Bíblia. Pruebo. Uma mulher teve um filho, esse filho se chamava Moisés. O faraó começou a perseguir todos os filhos nascidos menores de 2 anos. E essa mulher não queria que seu filho fosse morto. Essa mulher se chamava Joquebed. E a estratégia que ela tuvo era pôr o filho no rio, na canastita e pum. E ela soltou. Dijo assim: Senhor, esse filho é de Deus, vou pôr no rio. Mais adelante, a hija de Faraó encontrou e disse assim: "Wow, que hermoso é, hijo de los esclavos. Eu vou adotar-lhe, pero necessitamos encontrar uma mamá que lhe pueda cuidar." E quem lhe amaram? Joquebed de novo. Se é para ser tuyo, vai trazer de novo. E se não é, o rio vai levar. Você está disponível a poner na canastita o sonho que você tem? Está disponível ou não? Pero pastor, e se ele se vai? É verdade. Se ele se vai, porque vai vir coisa melhor, minha irmã. Coisas estão comigo. Pero, e se não vuelve é porque nem deveria ter conhecido. Aprende a descansar em Deus. Quando eu suelto, o Senhor me devuelve se é para ser mío. E se não é para ser mío, está tudo bem. Não passa nada. Com Deus é assim. As coisas de Deus menos é mais. Repita-se comigo: com Deus menos é mais. Uma vez mais, com Deus menos é mais. Então Jesus lhe dijo: hacer recostar a gente, havia muita hierba naquele lugar, e recostando-se com um número de 5,000 varones, tomou Jesus aqueles panes e havendo dado graças, repita-se comigo, havendo dado graças. Quantos panes Jesus tinha nas manos? Quantos? Vamos lá, quantas pessoas tinham? Quantos panes tinha? Jesus deveria pedir milagros. E que Jesus dijo? Graças. Vos tenéis a capacidade de dar graças, mesmo sendo que vos não vês a provisão do Senhor todavia? Quantos acá têm a capacidade de dar graças por onde estão hoje? Quantos acá têm a capacidade de dar graças por aquilo que vos vas a viver, mesmo sabendo que não está vivendo todavia? E que passou disso? Que passou acá? Tomou Jesus aqueles panes e havendo dado graças, repartiu a seus discípulos. Deus mío, quantos discípulos eram? Quantos panes tinha? Que raro, verdade? Isso anda muito louco. Porque ele agradeceu por lo que ele não tinha e já começou repartindo aquele que ele não tinha, a conta já não cerrava. Pero mais louco aún, e os discípulos a quem estavam recostados. Quantos estavam recostados? 5,000. De onde começou o milagre acá? De onde começou o milagre acá? Em um coração grato. Grato por las circunstâncias que está vivendo. Donde começou o milagre acá? Em entender e dar graças por aquilo que eu tenho, mesmo que aquilo que eu tenho não é suficiente para ser aquilo que eu penso que eu devo ser. O milagre não foi assim. Milagre agora. Não. O milagre era assim. À medida que ele ia partindo o pão, iba multiplicando o pão. Pero vos podés pensar assim, pero Jesus de Nazaré era o tipo, verdade? Deus mío, ele multiplicava. Pero incluso de Felipe que queria ter dinheiro, incluso de André, irmão de Simão que dizia que não era suficiente, incluso nas manos do incrédulo, viu a multiplicação porque tinha alguém que era crente de verdade, que era Jesus de Nazaré. Vocês estão comigo acá ou não? E que passou disso? Multiplicação, gratitud, multiplicação, gratitud, multiplicação, gratitud. E os peces, Deus mío. E meu pensamento não era nem peixe, meu pensamento era sushi com shoyu, verdade? De tanta prosperidade que era. Por quê? Porque alguém foi grato ao Senhor. Por quê? Porque alguém foi grato ao Senhor. Quantos estão comigo acá? Quantos são gratos ao Senhor acá? Agora, onde foi acá? É que vos queres viver um milagre, sim ou não? 2 pessoas, só o Milton quer viver um milagre. Então, Milton, se vos queres viver um milagre, o que vos tenés em tus manos é suficiente. Não espere que seja perfeito. Ah, não, quando eu me liberte, quando todo suceda, quando eu compre, quando eu venda. Não.
Todo lo que vos tenés en las manos ahora es suficiente. Mismo que lo que vos tenga en las manos a tus ojos no sea nada. ¿Cuántos acá querem vivir un milagro? Lo que vos tenés en tus manos es suficiente. Si tu propósito es pequeño, tu propósito no es de Dios. Porque los planes del Señor son mucho mayores que los nuestros. Entonces para de soñar medíocre y empieza a soñar con el sobrenatural del Señor para su vida, con el sobrenatural del Señor para su historia, con el sobrenatural del Señor para su familia, para sus recursos financieros, para tu relacionamiento, para tu salud, para tu cuerpo. Para de echarte así para nada, para de eso. Lo que vos tenés en las manos es suficiente hoy. Lo que vos tenés en las manos es suficiente. Lo que vos tenés en las manos es suficiente. Pero vos tenés que ser grato por lo que vos tenés en las manos, incluso por las luchas y provaciones, incluso por tu historia, incluso por aquello que te hizo llegar hasta acá. Si lo que te hizo llegar hasta acá es amor, sea grato por eso. Si aquello que te hizo llegar hasta acá es provación, agradeça a Dios por la oportunidad de vos estar vivo, mismo pasando delante de todas las provaciones que vos pasaste. E se vos passaste por essas provações e estás acá, se vos metiste tus pés na lama, se vos te ensuciaste del pecado e estás acá, é porque o pouco que vos tenés, o Senhor vai operar milagros, vai transformar em muito. Quantos estão comigo acá? Pero vos necessitas creerlo. Vos necessitas creerlo, porque se vos não crees, eu não posso crer por vos. Eu posso crer por vós a ponto de predicar e entregar mi mejor que vem da parte do Senhor. Pero se vos não vivis isso e vos não crees nisso verdadeiramente, não vamos alegar em lugar nenhum. Então, o que vos debes fazer? Lo que eu tenho é pouco. O pouco que vos tenés é suficiente. Quizás vos tenés pensamentos negativos, pensando assim: Senhor, vos sabés que minha vida foi desastre. Eu cheguei acá e apenas estou acá. Porque o pecado abunda, porque eu não tenho capacidade de tomar as decisões. Isso se chama pouco domínio. O pouco domínio com Deus é muito controle. Então, vos agarra todo o domínio que vos tenés em sua vida e sujeta as mãos do Senhor, e aí o Senhor começa a viver aquela palavra que diz assim: quando sou débil é que sou forte. Porque não é que eu descanso em minha debilidade, é que pongo minha debilidade nas mãos daquele que verdadeiramente é forte, que é o Senhor Jesus de Nazaré. E isso não se trata de orgulho, isso se trata de humildade, de dizer assim: Senhor, minha capacidade, meus pecados, minha vida, eu pongo em tu altar, para que vos pueda ser de mim aquilo que vos queres fazer. Então, não é chegar no final da carreira e estar vazio, é agora vaziar-se. Vaziar-se de quem? De ti mesmo, para que o Senhor te pueda completar. O Senhor não pode llenar algo que está lleno. O Senhor não pode fazer isso. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é vaziar-se de ti mesmo, vaziar-se do orgulho, vaziar-se de los pensamentos que afrontam sua vida acerca de tu santidade, acerca de vos andar com Deus e viver verdadeiramente milagres na presença do Senhor. Para quem Deus está falando nessa palavra? Se essa palavra é para vós, levante sua mão. Eu não necessito de aprovação. Quizás essa palavra não seja para vós, e está tudo bem. Mas se essa palavra é para vós, eu te propongo um desafio. E esse desafio é um ato profético. Vos vas a sair desse lugar. O melhor lugar, ou seja, o lugar tradicional é acá. Mas vos podes buscar na parede, podes buscar um rincão, podes aí acostar-se debaixo de tus silhas, vos podes mirar para uma parede. O lugar tradicional é acá, delante do altar. Pero eu entendo que o altar verdadeiro é onde eu sujeto meu coração, amém? Pero vos não podes quedar em tu mesmo lugar. Vos vas a buscar al Senhor agora, mientras nós adoramos. E vos vas a dizer assim: Senhor, 5 panes e 2 peces. Necessito de um milagre. Vos vas a dizer assim: Senhor, mirad de onde eu vine. Mirad a tragédia que está minha vida com relação à santidade e com o pecado. Eu piropeio com as tentações e o pecado. Se essa palavra é para vós, salga de seu lugar. Não sei aonde você vas, em realidade, pero haga algo que llame a atenção do Senhor. Ele está acá, Ele está nessa casa nessa manhã, Ele está nesse lugar passeando em nosso meio, Ele está com seus ángeles ministradores, tocando corações acá nessa manhã.
En ningún momento el Señor queda contando cuántas veces. Él cuenta cuántas veces vos te levantaste. Es una mañana de empezar de nuevo. Às vezes não temos nada de nós mesmos, pero a graça dele é suficiente. Nós vamos terminar esse culto adorando ao Senhor Jesus. Eu queria invitar-te a vós a poner-se em pé, se vos podés.